De onde veio o segundo corpo do protagonista? Qual é a real importância desse corpo? Por que o segundo corpo existe? Isso com certeza atiça a curiosidade de todo mundo. Senhoras e senhores, podem se preparar porque hoje eu irei apresentar para vocês a verdadeira importância do segundo corpo no universo de Loukisme. Só que para a gente poder entender a verdadeira importância dos dois corpos no mundo de Loukisme, a gente vai precisar falar sobre o cabeça por trás de todo esse plano, ou um deles pelo menos, que no caso é o Choi Dong-sung. A gente não tem revelações sobre o passado dele, quem ele foi ou o que ele já fez antes, mas de qualquer jeito essas informações são insignificantes para essa teoria, porque as principais informações a gente já sabe, o importante já está entregue, que são duas coisas no caso. A primeira, o Choi Dong-sung sabe o segredo dos dois corpos e possivelmente está por trás dele, e segundo, o maluco vai longe atrás de uma nota de dinheiro, o maluco faz tudo por grana. Na obra inteira tudo que ele fez foi para conseguir grana. O cara é um mercenário explícito, não esconde de ninguém. É justamente por causa dessa ambição dele por grana que a segunda geração de Loukisme nasceu. O embasamento da segunda geração são os 4 grandes grupos criados pelo Jong-un e o Jong-gu, que estavam a mando do Choi Dong-sung. E a única intenção e função desses 4 grandes grupos criados por eles foi simplesmente uma forma de conseguir grana, de conseguir dinheiro. O próprio Choi Dong-sung admitiu isso na conversa que ele teve com o Ji Myung, quando o Ji Myung foi atrás dele para conseguir parceria para proteger o Big Deal. Ou seja, a função dos 4 grandes grupos foi conseguir dinheiro pro Choi Dong-sung. Aonde tem dinheiro e formas de conseguir dinheiro, isso é o que vai mover o cara. Mas pra gente poder continuar, eu acho importante a gente fazer aqui uma separação a respeito de todas as teorias que existem sobre os dois corpos. A gente pode meio que dar um breve resumo sobre todas elas, separando-as em 2 grupos diferentes. O primeiro grupo é o grupo de teorias sobrenaturais, que tenta justificar os dois corpos através de uma existência de superpoderes. E o segundo grupo, eu gosto de colocar ele como uma justificativa mais lógica, aquelas teorias que têm um embasamento mais lógico na obra, que não justifica isso com superpoderes, coisas muito além da realidade. Para resumir muito bem, eu acho que todas as teorias podem ser classificadas em um desses 2 grupos, não importa em qual delas você acredite ou não. Ela pode ser classificada em um desses 2 grupos. E pronto. E se você já leu Loukisme até os capítulos atuais, assim como eu, você com certeza pode concordar comigo que tudo na obra está apontando para que a justificativa sobre a existência do segundo corpo seja baseada em uma questão lógica, ou seja, que se encaixe no segundo grupo. E o que realmente me faz acreditar fortemente que os dois corpos têm uma justificativa lógica é justamente todo o contexto narrativo em que Loukisme está inserido. Loukisme não é uma obra que trabalha com superpoderes de forma explícita. Ele já tem toda uma construção narrativa muito bem estruturada de como aquele universo precisa funcionar, entende? Então, se você pensar um pouquinho, você vai ver que usar uma justificativa sobrenatural a respeito dos dois corpos a essa altura do campeonato vai ser algo, no mínimo, extremamente broxante para qualquer pessoa que acompanhou a obra até agora. Vai ser horrível. Até porque o autor, ele não deixa pontas soltas. O cara, tudo que o cara coloca em um capítulo, ele trata depois. A gente tá vendo isso nesses capítulos mais atuais no arco de Xianliang, onde o cara tá resolvendo tudo nos mínimos detalhes de coisa que aconteceu lá no capítulo 200. Se você voltar lá na primeira parte de Xianliang, que passou lá nos capítulos 200, você vai ver que muita coisa que aconteceu lá meio que tá sendo resolvida agora. O cara não esquece de nada. Então por que ele colocaria um conceito absolutamente absurdo desse do nada na obra, sendo que o cara estrutura tudo com perfeição? Então, para minha narrativa aqui funcionar, vamos partir do pressuposto que os dois corpos funcionam de uma forma lógica. Eu prefiro colocar aqui como uma justificativa científica, um experimento. Por isso a gente vai partir desse pressuposto então que os dois corpos é uma coisa lógica. E se os dois corpos realmente tiverem sido criados de uma forma científica, através de uma experimentação científica, isso é algo que bateria totalmente com tudo que aconteceu em Loukisme até agora. Justificaria absolutamente tudo. A primeira coisa que justificaria muito bem essa teoria que eu tô falando é justamente a própria criação dos 4 grandes grupos que o Choi Dong-sung criou, porque o cara criou os 4 grandes grupos para poder alavancar na vida, ganhar dinheiro e fundar o seu verdadeiro negócio. E a questão é a seguinte: que negócio é esse que o Choi Dong-sung tá investindo para poder ganhar muito mais dinheiro do que o cara já ganhou? Vocês já pensaram nisso? Ele com certeza fez outras coisas antes disso e até durante, mas os 4 grandes grupos foram fundamentais para ele conseguir o dinheiro que ele precisava para fundar e estruturar esse talvez futuro negócio que ele tá criando. Tudo estaria perfeitamente amarrado. Primeiro ponto,
o Choi Dong-son criou os dois corpos. Segundo, foi através de um método científico, um experimento científico. Terceiro, se foi um experimento científico, ele logicamente precisaria de muito dinheiro para poder financiar algo dessa magnitude. E quarto, os 4 grandes grupos poderiam muito bem ter sido criados para financiar justamente isso. Ou seja, isso deixaria com que todo o verso de Loukism, toda a trama, toda a segunda geração inteira de Loukism fosse inteiramente baseada na trama do Park Hyun-suk com seu segundo corpo. Estaria tudo perfeitamente amarradinho, cara. Se os dois corpos realmente têm uma criação sobrenatural que envolve superpoderes, porque o Choi Dong-son teria criado os 4 grandes grupos para ganhar dinheiro e financiar os seus negócios? Porque os dois corpos em si, galera, já é um negócio muito lucrativo. E vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer agora. Vocês entendem que para todo o contexto da obra até agora, uma justificativa de superpoderes sobrenatural é algo que não faz o menor sentido para amarrar toda a trama da história até agora. Se os dois corpos têm uma criação de superpoderes, uma coisa que não depende inteiramente de ação lógica humana e nem dinheiro, então qual seria o sentido dos 4 grandes grupos, de toda a trama, de toda essa negociação envolvendo a grana? Não faria o menor sentido. O que faz sentido mesmo para amarrar tudo isso é a justificativa científica, ou seja, a gente poderia afirmar que os dois corpos do Choi Dong-son foi uma criação científica feita para ser o seu verdadeiro negócio que ele esteve escondendo esse tempo todo. Choi Dong-son, ele não é um cara que ele faz as coisas simplesmente por fazer. Ele não estava lá na casa dele coçando o saco e do nada ele pensou assim: vou criar 4 grandes grupos para ganhar muito dinheiro através de coisas ilegais, e aí vou criar um clone misterioso, um segundo corpo que transfere a consciência de uma pessoa para outra simplesmente por diversão. O Choi Dong-son, ele não faria algo desse jeito. O cara, ele trabalha por dinheiro. A linguagem do cara é a grana. Aí você pode estar pensando o seguinte: mas o que o Choi Dong-son ganharia com tudo isso? Ele simplesmente criou os 4 grandes grupos, fez dinheiro para criar um segundo corpo através de um experimento que a gente não entende, simplesmente por diversão, simplesmente porque ele não tinha nada melhor para fazer. Ele tava na casa dele coçando o saco e do nada ele teve essa ideia de fazer toda essa bagunça por diversão? Não. Agora, galera, vocês vão precisar pensar um pouquinho comigo aqui. Entenda uma coisa: se o Choi Dong-son realmente desenvolveu uma tecnologia que tem a capacidade de dar para qualquer pessoa que ele quiser um segundo corpo da forma como a pessoa quiser e puder, vocês entendem, vocês têm magnitude para entender que isso que o Choi Dong-son descobriu foi simplesmente o negócio mais lucrativo da história da humanidade inteira. Talvez o mais lucrativo seja um certo exagero, mas cara, se ele realmente tem capacidade, tecnologia para fazer isso, o cara simplesmente pode ganhar bilhões e bilhões com isso. Se esse realmente for o verdadeiro negócio do Choi Dong-son na obra, quantas pessoas vocês acham que não pagariam bilhões, milhões para poder ter acesso a um segundo corpo igual o Park Hyun-suk tem, cara? E só um detalhe, que Loukism se passa na Coreia do Sul, um dos países mais preocupados com estética e aparência do mundo, tá? Falando só da Coreia do Sul, quantas pessoas vocês acham que não fariam isso? Ou que não queriam trocar de aparência para serem mais bem vistas? Ao longo dos capítulos da obra a gente já tem exemplo disso. E um cara igual Choi Dong-son, vocês acham mesmo que ele perderia essa oportunidade de fazer dinheiro em cima disso? Ele nunca faria isso. É dinheiro fácil, cara. Se ele realmente tem poder para isso, é grana fácil. Ah, Quimera, mas será mesmo que seria grana fácil? Nem todo mundo é tão fissurado com a própria aparência quanto você acha que é. Tem muitas pessoas que se aceitam, tem muitas pessoas que não fariam isso. E eu concordo com você, realmente os dois corpos ele não seria um sucesso tão grande assim se a gente levar em consideração somente a questão da aparência e a estética. Mas clã, agora que vem o segundo pensamento a respeito dos dois corpos, que é o seguinte: e quem disse pra vocês que os dois corpos servem apenas por causa da estética da pessoa? Os dois corpos, ele pode ser usado de inúmeras formas diferentes. O Park Hyun-suk já usou o segundo corpo até mesmo para espionagem. Antes do segundo corpo dele ser preso na primeira filial, ele já fez isso. O segundo corpo pode ser usado como arma de espionagem. O segundo corpo poderia ser usado até mesmo como uma forma de escapar de uma punição. Por exemplo, se um criminoso que cometeu um crime muito grave e ele não pode andar na rua porque ele seria preso, ele poderia andar livremente se ele trocasse de corpo. Já pensaram nisso? E quanto mais e mais você vai pensando nas múltiplas possibilidades de alguém ter um segundo corpo igual o Park Hyun-suk tem, um segundo corpo pode ser usado como arma de espionagem, pode ser usado como forma de escapar de punições. Pensem nas possibilidades, apenas pensem. Vai teorizando aí, vocês vão ver que realmente é uma coisa que funciona, cara. E quantas pessoas aí de índole ruim, assim como o Choi Dong-son vocês acham que eles também não pagariam pra ele bilhões pra ter um segundo corpo? Quantos líderes aí superpoderosos não pagariam pra ter um segundo corpo pra poder se disfarçar
para os interesses deles. Cara, o Choi Dong-sung, ele ficaria milionário, bilionário, se ele realmente tivesse uma tecnologia dessa magnitude para poder entregar para quem ele quisesse, cara. Vocês têm noção disso? Se ele realmente conseguisse aperfeiçoar isso, realmente comprovar isso. E mais uma coisa que comprovaria é o próprio assassinato do Kim Capra. Porque você pode estar pensando assim, beleza, mas então por que o Choi Dong-sung e o Lee Jin-hoon, eles meio que assassinaram o Kim Capra? O que o Kim Capra tem a ver com isso? O que toda aquela trama envolvendo a geração zero e o Kim Capra tem a ver com isso? É muito simples, vamos pensar o seguinte, de alguma forma que o PTJ ainda vai trabalhar em cima disso, a gente pode dizer o que? O Choi Dong-sung realmente teve acesso a uma forma de construir um segundo corpo perfeito, e o Kim Capra, por questões morais, pode ter sido um empecilho para ele. Talvez ele tenha barrado o negócio do Choi Dong-sung, ou até mesmo tentado impedir o Choi Dong-sung de fazer uma coisa tão desmoral dessa. E aí o Choi Dong-sung, que é um cara simplesmente preocupado com a grana, o que ele poderia simplesmente ter feito? Ido lá e confrontado o Kim Capra sozinho e matado o cara. Até mesmo o assassinato do Kim Capra já teria sido desvendado por causa de tudo isso. E tudo isso, indiretamente falando, estaria interligado com quem? O segundo corpo do Park Hyun-suk, o protagonista. O assassinato do Kim Capra estaria interligado à existência dos 4 grandes grupos para poder ganhar dinheiro. O Choi Dong-sung financiar o projeto dele faria total sentido também. E com isso, toda a trama da obra estaria interligada e amarrada. Ah, mas então o que são esses dois corpos? O que eu acho, o que eu posso afirmar que eu acho que seria, porque o autor não faria algo muito diferente disso, é que os dois corpos têm uma causa científica. Você poderia acreditar que seria uma clonagem de corpos, ou então a minha preferida a respeito disso, que no caso seria você pegar uma pessoa que existe, você suprimir a consciência dela, de alguma forma utilizar o corpo dela como você bem quiser. Inclusive essa teoria de ter a consciência suprimida é uma das que mais faz sentido, porque a gente já tem meio que uma comprovação de que o segundo corpo tem uma consciência própria. Na luta do Park Hyun-suk com o corpo perfeito dele, a gente comprovou isso, é uma coisa que tá na obra. Então de todas que tem envolvendo essa questão científica, a minha preferida é essa daí, que o segundo corpo tem um dono original. Mas essa é a minha, né? Você pode acreditar que o segundo corpo é um clone perfeito, pode ser que sim e também pode ser que não. Bem, clã, mas é isso, eu quero muito que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, se eu deixei algum ponto solto, se eu esqueci algum ponto da obra que refuta tudo isso, pode comentar aí embaixo que eu quero muito ler, quero muito saber a opinião de vocês a respeito disso aqui também. E é isso, um abraço e tchau, tchau.